Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele passava ali na minha rua toda semana recolhendo lixo reciclável. Além dele, ainda havia mais 2 rapazes que trabalhavam naquela caminhonete. Mas depois eu soube que ele era apenas um funcionário. O dono era o cara que dirigia a caminhonete. Eu não sabia nada a seu respeito. Se era casado, solteiro, se tinha filhos. Na verdade, nem o seu nome eu sabia. Até porque não havíamos tido oportunidade para conversar. A única coisa que eu sabia é que ele era bonito demais. Moreno, simplesmente lindo. Tanto de corpo quanto de rosto. Sempre que o via, era inevitável ficar reparando, prestando atenção no seu jeito. Até que um dia aconteceu de eu estar ali, na frente do terreno, bem no momento em que a caminhonete passou. E ele acabou parando assim, bem próximo, e perguntou se eu podia ali arranjar um copo d'água. Lembro que falei, claro, vamos ali que eu pego para você. Ele ficou esperando diante da porta da cozinha. Eu peguei a garrafa da geladeira, servi água e levei para ele. E olha, ele devia estar com muita sede mesmo, porque tomou 3 copos assim, sabe, um atrás do outro. Agradeceu e já estava voltando lá para a rua, quando eu chamei a sua atenção. Ei, você não vai me dizer o teu nome? Ah, desculpa, é Gustavo. Prazer, eu sou Marli. Foi a nossa primeira conversa. Ele sorriu, agradeceu novamente e falou que precisava ir porque deviam estar esperando por ele, lá na frente. Aquela, repito, foi apenas a primeira vez que a gente conversou. E desde aquele dia, sempre que ele passava ali na frente e a gente se via, ele acenava, me cumprimentava. Não sei explicar, mas me sentia atraída por ele. Desde antes dele parar ali e pedir aquele copo d'água. Era um rapaz tão bonito que chamou tanto a minha atenção. Eu era separada nessa época. Não fazia nem um ano ainda. Não tinha filhos e desde a minha separação continuei morando ali sozinha, mas não me envolvi com mais ninguém. Nem mesmo um simples beijo na boca. E é claro que me sentia sozinha. Isso, aliás, eu acho que contribuiu um pouco para atiçar aquela minha atração que eu senti por ele, repito, desde o começo. Andava carente, com vontade de namorar, mesmo que fosse assim, algo casual. E a verdade é que desde que vi o Gustavo pela primeira vez, quando nem sabia ainda que ele se chamava Gustavo, que eu fiquei com a cabeça cheia de pensamentos. Ele despertou uma atração tão forte em mim que eu não consigo nem explicar. Até que aconteceu outra vez de ele pedir um copo d'água. E dessa vez, eu não perdi a chance de perguntar um monte de coisas que eu queria saber. Onde ele morava, quantos anos ele tinha e, claro, se tinha namorada, compromisso com alguém. Não sei se ele falou a verdade, até porque deve ter percebido o meu interesse. Mas ele me falou que era solteiro, morava com os pais. Enfim, nesse dia, no impulso, eu pedi que ele anotasse o número do meu celular para a gente conversar. Para ele me ligar quando pudesse, para a gente bater um papo. Ele viu que eu gostei dele, até porque estava tão claro. Ele viu que eu fiquei interessada, tanto que acabou me ligando depois. Nem acreditei quando escutei a sua voz. Ele me chamando de gata. Me lembro até hoje. Oi, gata. E olha, como nunca fui mulher de ficar fazendo rodeio, perguntei se ele não queria aparecer ali em casa para a gente conversar pessoalmente. Qualquer dia que ele pudesse. Ele falou que exatamente naquele dia não podia, não tinha como, mas
deixamos tudo combinado para o sábado, depois das 5 horas da tarde. Olha, eu caprichei na produção. Fiquei toda cheirosa, toda arrumada. Botei assim uma roupa bem bonita, bem provocante. E comprei algumas latinhas de cerveja, pro caso de ele querer beber alguma coisa. Eram 5:30 da tarde quando ele chegou. E deve ter chegado direto da lida, porque, tadinho, estava todo suado. Nem me incomodei. Por isso me senti ainda mais atraído, se é que era possível. Olha, o fato é que ele não era bobo. Devia já estar imaginando que eu estava interessada nele, até porque eu não fiz questão de esconder. E quando fomos nos cumprimentar, e quando a gente se cumprimentou, em vez de me dar um beijo no rosto, ele já foi me pegando pela cintura e me tascando um beijo na boca. Repito, ele tinha notado a atração que eu sentia. Até porque, repito, não sou mulher de esconder o que sente. Olha, aquele beijo mexeu tanto comigo, mas tanto. Foi um beijo assim de tirar o fôlego. E tudo aconteceu muito rápido. Ele perguntou se eu estava sozinho em casa. Respondi que sim, até porque estava mesmo. Aí me beijou novamente e já foi tirando a minha roupa. Tudo se deu ali mesmo, na sala, em cima do sofá. E depois ainda repetimos tudo debaixo do chuveiro. Olha, foi o tempo que ele ficou ali em casa comigo. O tempo de fazermos amor e depois tomarmos banho juntos. Aí ele falou que precisava ir. Tinha algumas coisas para resolver. E eu lembro que perguntei: que foi? Não vai me dizer que tem alguém te esperando. Você tem certeza que não é casada? Dessa vez, ele não respondeu. Apenas sorriu. E se foi. Enquanto eu fiquei ali me sentindo nas nuvens, pensando em tudo o que tinha acontecido entre nós. Aquela foi apenas a primeira vez. Porque volta e meia, a gente se entregava um pro outro. Exatamente do mesmo jeitinho daquela primeira. Só que tudo era sempre assim tão rápido. Ele nunca chegou a ficar ali comigo mais de 1 hora, 1 hora e meia. Mas o amor que fazíamos não era feito às pressas. Pelo contrário. Eu nunca tinha feito amor tão gostoso com alguém em toda a minha vida. A nossa química era perfeita. E é claro que isso só serviu para me deixar ainda mais enfeitiçada. E como costuma acontecer, no fim, acabei me apaixonando feito uma menina. Estávamos vivendo aquele romance há uns 6 meses, 6 meses e meio, até que explodiu a pandemia. E aí a gente parou de se ver. Ficou todo mundo tão assustado. E aquela caminhonete que passava ali na minha rua também deixou de passar para pegar o lixo reciclável. De modo que a gente só se falava através de mensagens. E mesmo assim, não era sempre. Imagine a minha saudade. O pior é que não tinha como a gente se ver, porque tudo estava no começo. Todo mundo tinha medo de sair de casa, de ficar perto de outras pessoas. Eu mesmo um dia pedi que ele não aparecesse em casa para me ver. Melhor a gente esperar um pouco, Gustavo, para ver como que fica, né, essa situação. Olha como me arrependo. Como me arrependo, porque, sei lá, viu? Às vezes a gente toma, assim, umas decisões no calor do momento. Eu estava assustada, todo mundo estava, até ele. A gente mandava fotos um pro outro. Era o único jeito que a gente tinha de namorar. Sabe, nude,
Ele me pedia e eu mandava. E ele também mandava, sempre que a gente trocava mensagem. Era desse modo que passamos a namorar. Por foto, por vídeos, por mensagens. Mas só Deus sabe o quanto esse homem me fazia falta. Essa maldita pandemia foi explodir no pior momento possível. E para complicar com o tempo, ele começou a mandar mensagens assim, muito espaçadas, até que parou. Não lembro ao certo quando foi a última vez que ele mandou alguma coisa para mim. Só sei que de uma hora para outra, parou de chegar coisas dele, mas que eu mandava também não eram entregues pro celular dele, como se, sei lá, como se o telefone dele estivesse desligado, ou ele tivesse mudado, sei lá. Sinceramente não sei. Fiquei preocupada, claro. Um dia, inclusive, conversei com o cara da caminhonete que recolhia o lixo reciclável, porque depois de alguns meses, ele voltou a passar ali, na minha rua. Só que o Gustavo não estava junto. Perguntei dele pro cara, e assim meio distraído, e ele meio distraído, só falou aquilo. Sabe o que eu não sei do Gustavo? A última vez que eu soube dele foi quando eu falei com a mulher dele e... Olha, quando eu vi aquela expressão, mulher dele, sei lá, ele parou assim no meio da frase, porque deve ter se tocado de que tinha falado mais do que devia, dado uma bola fora. E aí deu uma disfarçada e ele naturalmente devia saber do meu rolo com o Gustavo. Até porque a gente sabe que os homens comentam esse tipo de coisa, um com o outro. O Gustavo devia ter contado para ele. Só que tinha mentido para mim. Tinha falado que era solteiro. E o amigo dele acabou soltando aquela sem querer. Olha, eu fiquei tão... Chegou a me dar uma tontura quando ouvi aquilo. Eu ainda perguntei. Você falou que conversou com a mulher dele, mas ele é casado, então? Olha, moça, me desculpe, eu não sei nada da vida dele. De qualquer modo, ele não está mais trabalhando com a gente. Desde que começou essa pandemia, houve mudança e... É claro que eu senti o baque. Mas de qualquer modo, saber que ele era casado não chegou a me abalar tanto. Até porque eu já desconfiava. Sim, porque quando vinha à minha casa, ele era muito cheio de horários. Não ficava mais do que uma hora e meia, no máximo, ali comigo, e já puxava o carro. E também era complicado de falar com ele em determinados horários. Ele quase sempre deixava o celular desligado ou não me atendia. Apesar de estar apaixonada, nunca cobrei nada dele, juro. Mas eu tinha quase certeza de que ele realmente tinha alguém. Senti o baque. Mas não foi uma coisa assim para me deixar desesperada. Até porque o que estava me preocupando mesmo era aquela falta de notícias. Ele não recebia as mensagens que eu mandava e também não mandava nada para mim. Fazia tanto tempo que ele tinha ficado online pela última vez e eu comecei a ficar com medo, a pensar no pior, porque acompanhava pela televisão, pelo rádio, o noticiário. Sabia da quantidade de gente que andava morrendo todos os dias, vítimas dessa pandemia. Como eu rezava, meu Deus, para que tudo estivesse bem. Sabe, rezava por ele, apesar daquela falta de comunicação. Já estávamos no mês de outubro e foi pela boca do cara da caminhonete que tempos depois, 2 meses e meio daquela última conversa que eu havia tido com ele, que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Um dia, eu ali na frente do terreno, quando ele passou, aí ele parou, quando me viu, para dar a notícia. Oi, moça, não sei se você está sabendo, mas
Enfim, eu também só fiquei sabendo esses dias. E, infelizmente, a gente perdeu o Gustavo. Ele pegou a doença e não deu tempo de ser entubado. Olha, eu escutei aquilo e quase desabei. Minhas pernas amoleceram na mesma hora. Eu tinha tanto medo de que algo ruim pudesse ter acontecido com ele. Porque só isso para explicar que ele sumisse. Eu pensava, mas não queria acreditar. Sempre que o celular apitava ou tocava, eu começava a tremer. Só de pensar na possibilidade de que pudesse ser o Gustavo mandando uma mensagem, ou então me ligando. Aí eu ia conferir e batia aquele desânimo, porque nunca era ele. Na verdade, nem podia. Porque, pelo jeito, ele tinha ficado mal por conta dessa pandemia maldita logo no comecinho. Talvez até no dia em que parou de mandar mensagens. Ou seja, meses já tinham se passado. Saber que ele era casado, que tinha mentido para mim, que estava apenas curtindo uma aventura comigo, não me abalou tanto. Só que receber a notícia da sua morte foi tão devastador. Chorei tanto nesse dia. Não sei como não morri de tanta tristeza. Lembro que quando a gente conversava, eu sempre pedia que ele se cuidasse, que não ficasse no meio de muita gente, aglomeração, mas ele sempre retrucava. Mas de que jeito, Marli? Você viu o tanto de gente nesses ônibus? Não tem escolha, né? Sabe, eu fico me perguntando como que ele pegou essa porcaria de vírus. E por quê? Isso é que me dói mais. Porque não me mandou notícias, uma mensagem avisando. Porque assim, talvez eu tivesse orado mais ainda por ele, pedido a Deus que tomasse conta dele. Dói pensar que disse foi assim. Que o perdi sem ter tido a chance de vê-lo uma última vez, de pegar na sua mão e dar pelo menos um beijo de despedida. Nem isso. Nem despedida nós tivemos. Tudo por causa dessa maldita pandemia. Eu queria tanto ter olhado para ele uma última vez, no fundo dos seus olhos, e dito que o amava, embora não fizesse muito tempo que a gente se conhecia. Que ele tinha despertado dentro de mim o sentimento mais lindo, mais puro e verdadeiro que se possa imaginar. Queria tanto olhar, repito, uma última vez para os seus olhos e dizer apenas essa frase: eu te amo. Dizer que não era só sexo, só aventura, só diversão, só atração. Quando me dei conta, já era amor, já era paixão, era sentimento de verdade. Era sentimento e sentimento de amor. E não era por uma semana, não era por um mês. Era sentimento para a vida toda.